Querida e amada igreja, louvamos o nome do nosso Deus, desse Deus eterno, todo-poderoso, um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E nesse momento vamos colocar o nosso coração com a disposição de conhecer mais e mais este Deus que nos ama. Mas antes eu já quero informar a igreja que no próximo domingo, às 11 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Às 9 horas da manhã, a igreja já começa as suas atividades. A UMP já promove um momento de oração na sala dos jovens. Às 9h30, temos o culto matutino. Às 10 horas, a divisão das classes. Classe de teologia, classe dos adultos, classe dos juniores, classe das crianças e classe dos bebês. Às 11 horas termina e 11 horas vamos começar para quem quer conhecer mais sobre o presbiterianismo, tá? A irmã Luciane e a irmã Talícia vai fazer parte dessa classe às 11 horas até meio-dia. Se você tem interesse, tá? Vamos ter mais uma classe de catecúmenos. Dito isso, vamos ao texto bíblico. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do verso 1. Efésios, capítulo 2. Do verso 1 até o verso 10. Hoje também participa conosco do culto o diácono Gerson, lá da IPB de Uberaba, Minas Gerais, com sua esposa Thelma. Que Deus abençoe suas vidas. Mãe da paz da irmã Tamires. E também, hoje, da igreja de Guaraituba, está o Alan. Por favor, Alan. Tudo na paz aí, é sua família, né? A mãe, a sua irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai, para que o Santo Espírito esteja atuando nesse momento. Eterno e bom Deus, queremos, Senhor, nesse momento, em que fizemos a leitura da Tua Palavra, mas pedimos, suplicamos que a ação do Seu Santo Espírito na vida deste pregador e na vida daqueles irmãos e irmãs que vão ouvir a Tua Palavra, gere vida, gere transformação, gere conhecimento, Senhor, de quem Tu és. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.
Jesus encerrou o seu primeiro anúncio de morte e ressurreição dizendo: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o tema da Igreja Presbiteriana do Jardim Monza deste ano. Siga-me. Em mensagens anteriores, nós temos apresentado alguns aspectos do que é seguir Jesus. Já vimos que seguir Jesus exige renúncia do nosso eu. Seguir a Cristo é decididamente colocar sobre os nossos ombros o meio de execução do nosso eu. Seguir a Cristo é olhar para frente, ver o Mestre que suportou o sofrimento que estava preparado para ele desde a fundação do mundo, em especial a cruz. Com isso, aprendemos que também haverá, em nosso caminhar de seguir a Jesus, sofrimentos. E que esse seguir, ou caminhar atrás do Mestre, aprendemos anteriormente, que é superado por amor. Seguir a Jesus, então, é caminhar para a vida que passa pela cruz. Hoje eu quero destacar mais um aspecto desse seguir a Cristo a cada passo. Deus nos transforma, nos restaura a imagem de Cristo. Conforme Romanos 8, 29 está escrito: portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este aspecto que eu quero destacar hoje está relacionado à posição em que você se encontra em Cristo. Seguir a Cristo está relacionado também à posição em que você está. Aonde você está? Alguém já recebeu aqui no e-mail uma timeline? Quem já recebeu aí uma timeline no e-mail? Só para eu saber, levanta a mão aí. Ninguém? Olha só que bom, hein? Eu estava recebendo isso. No Google tem uma habilitação, se você autorizar, ele registra todos os seus movimentos, todos os seus deslocamentos durante o mês. Sabe aonde você foi, qual cidade que você foi, aonde você estava. Ninguém recebeu isso? Não? Então tá bom. Então vocês não habilitaram, né? O meu estava habilitado. Então, no Google aparecia isso, tá? Um registro mensal de seus deslocamentos. Local onde você estava. Então eu quero perguntar para você. Se você está seguindo a Jesus, aonde você está? Aonde você está? Para nós respondermos essa pergunta, o texto nos mostra, primeiramente, aonde você estava, que é justamente a obra do pecado. Podemos dividir esse texto em 2 pontos: a obra do pecado e a obra de Deus. O que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele continua fazendo através de você. Mas vamos primeiro, primeira parte. Aonde você estava antes da conversão? Aonde você estava antes de ser alcançado pela graça de Deus? O texto diz, primeiro, que você estava o quê? Sem sinais vitais. Você estava morto em delito e em pecado. Uma pessoa morta não tem os sinais vitais. Falta respiração, falta os movimentos cardíacos, batimento. O corpo está lá, inerte. Esta é a imagem tratada aqui, mas de modo espiritual. Uma pessoa sem Cristo está morta espiritualmente. Está sem os sinais vitais espirituais. Está sem vida. Por quê?
A verdadeira vida só existe em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Andávamos segundo o curso deste mundo. Segunda posição, além de morto espiritualmente, andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo a ideologia, o sistema anticristão. Além do mundo, o próprio diabo, o príncipe da potestade do ar, seduzia, engana. E assim, esses mortos-vivos, guiados pelo inimigo, se articulavam, se mexiam, mas totalmente sem vida. Segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, entre quais todos nós andávamos outrora. O que você sente quando você vê bem caracterizado um pecador ou uma pecadora no meio da rua? Ontem, após o estudo bíblico, junto com os jovens, com o MP, falamos sobre a armadura de Deus, que nós devemos ser revestidos com toda a armadura de Deus, e fazendo isso com toda a oração. Eu, Arthur, deixei a Thala em casa, eu e o Arthur, nós fomos para casa. Na esquina, nós vimos um pecador. E o meu coração se encheu de compaixão. Às vezes, a emoção toma conta e a gente não consegue falar. Mas estou tentando. Uma vida olhando humanamente impossível de ser transformada. E ali no carro eu olhei. Senhor, abençoe aquela vida. Transforme aquela vida. Não estava nem na esquina, estava acho que no meio do quarteirão, quando a gente passou de carro. Entrei na garagem, fechei o portão. Quando eu fecho o portão, quem estava lá? Esse pecador. Fê. E aí pediu ajuda, nós ajudamos. Disse que eu quero sair dessa vida. Eu disse, aquilo que parece impossível para o homem é possível para Deus. Nós não somos diferentes. Quando olharmos para alguém, precisamos olhar, com a mesma misericórdia, com grande amor, que fomos alcançados por Deus. É a segunda parte da mensagem. Mas o estado que nós estávamos era esse. Morto, em delito e pecado, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, sendo enganado, escravizado, segundo as inclinações da carne, escravo do pecado, conforme Jesus falou, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado e, por natureza,
filhos da ira de Deus. Jesus alerta essa posição ou este estado quando ele disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essa era a posição. Esse era o estado de todos nós. Mas aí vem algo extraordinário nesta mensagem. Algo que muda o que mudou a nossa vida. Algo que transformou o nosso viver. Um milagre, na verdade. Porque não dependeu de nós. É o mais. O texto diz: mas Deus. Esse mais não é seu. Esse mais não é meu. Esse mais é de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Esse mais fez toda a diferença. Esse mais transformou as nossas vidas. Você não podia fazer absolutamente nada para sair daquela posição mortal. Você não podia fazer absolutamente nada para sair da sua posição anterior, que era um estado de quê? Morto em delito e em pecado. Você não poderia fazer nada, absolutamente nada, para sair desse caixão espiritual. Uma pessoa morta espiritualmente, que anda segundo o curso do mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, por natureza, filhos da ira, não consegue sair do lamaçal do pecado. Não tem condições espirituais nenhuma, porque está morto. Mas Deus, a segunda parte da mensagem, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vejamos onde o eterno e poderoso Deus nos colocou, onde nós estamos hoje, em que local espiritual nós estamos. Graças a Deus não estamos mais mortos em delitos e pecados. Primeira ação de Deus, nós fomos envolvidos, fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo seu grande amor. Como está escrito em Romanos capítulo 9, verso 15 e verso 16, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de usar a sua
misericórdia. Lembro uma vez lá na casa da Zilda e do Mário. Está aqui, né? A Carol. Obrigado. Carol estava naquele dia que eu usei a jujuba? Não? Carol não perdeu a jujuba naquele dia. Né? Então, numa lição de estudo bíblico, eu tinha levado aquele saquinho de jujuba, sabe? Aqueles fininhos assim. Mas eu nem esperava usar isso lá. E tinha um número, não sei se era, eu acho que eram 10 jujubinhas. Tinha mais alunos, né? Todos os seus irmãos lá, mais o seu pai e sua mãe. E eu tinha que decidir, tinha que escolher para quem eu quisesse dar uma jujubinha. A jujuba era de quem? Era minha. Eu poderia dar para quem eu quiser, não é isso? Não era minha? Então eu posso dar para quem eu quiser. Então eu comecei a distribuir para cada um. Mas não deu para todo mundo. Mas eu escolhi. Assim é a salvação. A salvação pertence a Deus. Ele é o proprietário da salvação. Ele é o dono da salvação. E Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E Ele vai ter compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. E tudo isso para a glória dEle. Todos nós, sem exceção, merecíamos o inferno. Todos nós, sem exceção, continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados, se não fosse a ação de amor e de graça de Deus. E se Deus não quisesse agir assim, Ele continuaria justo. Porque a sentença do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Fomos alcançados por essa graça. Deus, além de nos alcançar com esta graça, Ele mudou o nosso estado. Antes morto espiritualmente, agora nós fomos vivificados. Fomos ressuscitados em Cristo Jesus espiritualmente. E seremos de fato no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 a 27 está escrito: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, no seu retorno. Então, virá o fim. Jesus retorna, vai julgar, vai separar as ovelhas dos cabritos, os justos dos injustos, e aí vai vir um fim. Quando Ele entregar o reino a Deus. Quando houver destruído todo o principado, nós falamos aqui no texto, né? Os principados. As potestades do ar que ficam enganando as pessoas, influenciando. Então, Jesus vai destruir todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está reinando? Está reinando. Jesus já está reinando. E quem está reinando com Jesus? A igreja. Eu e você estamos reinando. Nós vamos ver aqui que nós fomos colocados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Da morte para o trono. Jesus também foi humilhado, mas a exaltação de Jesus começa quando? Com a ressurreição. Depois a ascensão e depois a entronização. Você também. Você saiu da sepultura espiritual. E vai ser
Você foi vivificado espiritualmente. Depois, após a sua morte, se Cristo não voltar, você vai ser ressuscitado. Mas espiritualmente você já está reinando, você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme o texto. Vamos chegar lá. O último inimigo será destruído, que é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo subordinou, Deus Pai. Somos salvos pela graça. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para morrer na cruz. Pagar um preço altíssimo por aquilo que você não tinha nenhuma condição de pagar. Nem que você fosse crucificado na cruz, você seria salvo. Porque você e eu somos pecadores. Mas Deus, pela graça, esse favor que a gente não merece, preparou este lugar de desonra na cruz para o seu próprio Filho. Conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, adorarão todos aqueles, mesmo aqueles que não estão escritos no livro da vida, vão adorar a Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. E finalmente, nós estamos assentados nesses lugares celestiais em Cristo. Tudo isso porque, pela graça, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tudo isso para glorificar a Deus, o único Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos. Estamos chegando no final. Tudo para glorificar a Deus. A graça te alcançou, e a fé é até um dom de Deus. Qual a nossa parte na salvação? Nenhuma. Alcançados pela graça, o nosso coração de pedra é tirado, colocado um coração de carne, somos vivificados, somos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está? Qual a sua posição? A sua posição é, você tem que estar em Cristo. Que é a vida. Você tem que andar em Cristo. E você foi preparado para as boas obras. E aqui então, nesta noite, nós vimos as obras do pecado. E aí nós temos um dos pontos dos 5 pontos do calvinismo, a depravação total. O ser humano é pecador. Vimos a graça irresistível de Deus quando Ele escolhe para salvar aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, para a sua glória. Amém? Nós estamos envolvidos nas misericórdias e no grande amor de Cristo. Nós não estamos mais mortos, mas estamos vivificados, ressuscitados espiritualmente em Cristo. Sem nenhum mérito, porque fomos salvos pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Estamos posicionados em regiões celestiais em Cristo Jesus, onde Ele está reinando. E fomos salvos para as boas obras, para glorificar a Deus. Amém? Feche seus olhos nesse momento.